Mas fico falando antes dele dar o sinal? Não, ele está assim a falar aqui, eu já me dei sinal, a gente já digo. Ah, bom, ele vai vendo, não é? Quando ele disser pode ser, a pessoa conta 1, 2, 3 e dispara. O Duarte diz que está ótimo, quando quiser começar, pode começar. Pode começar. Então, para começar por princípio, o bom é ir à Itália e ver quem era o Joaquim de Fiore e o que ele depois acabou por exportar para Portugal, sem o pensar, provavelmente, não? O Joaquim de Fiore era, ou de Flora, como acho que pode dizer em português, era um abade beneditino, já da reforma de São Bernardo, portanto já virado por uma certa concepção da igreja, uma certa concepção de liberdade, que provavelmente não havia antes, e começou a pensar qual seria o verdadeiro tempo, o significado de tempo, na concepção cristã da Trindade. É evidente que ele, como abade beneditino, ele aceitava que as três pessoas da Trindade são contemporâneas, são coetâneas, são coeternas, para dizer tudo. Mas, simultaneamente, achava que se, por um lado, Deus é o poderoso de tudo, também devia ter poder e experiência do próprio tempo misturado com a eternidade. Por outro lado, havia um texto em que ele se baseava de que o homem tinha sido criado por Deus à sua imagem e semelhança. Ora, uma das características do homem, e uma das características que muitas vezes o prende, é exatamente essa concepção de tempo. Então pareceu ao Joaquim de Fiora, ou de Flora, por isso tudo, que devia ter havido três idades na eternidade e três idades suas contemporâneas no mundo para o homem. As três idades na eternidade seriam contemporâneas umas das outras. As três idades no tempo para o homem, essas dispunham segundo uma ordem de tempo. Teria havido para o homem, portanto, uma era do Deus Pai, uma era do Deus Filho e haveria, possivelmente, uma era do Espírito Santo. A era do Pai, do Criador do mundo, do legislador fundamental para a humanidade, essa idade havia o Joaquim, o nosso abade, havia na Bíblia, no Velho Testamento, que era a crónica de tudo que se tinha passado enquanto reinava no mundo Deus Pai. Mas ele, abade, já não estava nessa idade. Já se tinha passado à idade do Cristo, de que ele era abade, de que ele era sacerdote. Mas achava ele que se a primeira era tinha sido uma era da legislação e da organização do mundo, a segunda, a de uma consolação para o homem, dados os sofrimentos que lhe podia trazer a empresa de pôr o mundo realmente a funcionar, digamos assim, para uma volta ao paraíso, que depois, o que devia haver na idade do Espírito Santo, era uma idade de pleno desenvolvimento do homem, plena expansão do homem, atingindo-se pontos de que nem se podia calcular a amplitude. A Igreja, perante esta doutrina do nosso abade Joaquim, achou que havia um perigo. Havia o perigo de as pessoas se entusiasmarem tanto com a possibilidade da idade do Espírito Santo e se dedicarem a essa idade já de tal maneira que sofresse com isso o prestígio e as possibilidades da Igreja de Cristo. E então, naturalmente fizeram todo o possível para Joaquim se dizer, recuar nessa sua doutrina. Joaquim se recusou e o jeito foi, portanto, abandonar a ordem. Abandonando a ordem, ele que estava habituado a uma companhia de gente que com ele concordasse, ou pelo menos lhe tinha que obedecer porque ele era o superior do mosteiro, ele se foi acolher junto de um grupo de sacerdotes, de religiosos, que também tinham tido os seus problemas e que formavam um grupo à parte. Esses religiosos eram franciscanos. Eram religiosos que queriam ser inteiramente fiéis a seu fundador, a seu patriarca, o São Francisco, e que se recusaram, portanto, a obedecer ou a dar importância a uma ordem ou recomendação do Papa, no sentido de que os conventos passassem de pobres a ricos, fossem acumulando dinheiro, procurassem obter e guardar dinheiro,
o Papa entendia, e a nosso ver, muito justamente, que se ia entrar numa época em que havia a desenvolver como que uma aparelhagem do mundo para a qual era preciso investir. E como a Igreja podia receber, por intermédio dos conventos, esse dinheiro, era bom que ele se acumulasse para que o Papa pudesse colocá-lo na altura oportuna para o objetivo que parecesse mais seguro, mais certo. Mas eles achavam, os franciscanos, que o fundamental para eles não era importar-se com o desenvolvimento do mundo, era importar-se com o desenvolvimento da sua própria alma e da alma dos outros. E que até, portanto, a obrigação deles era continuar fiel a São Francisco, às ideias e aos exemplos que ele tinha dado, em lugar de obedecer à ordem do Papa. Talvez por desprezo, para troçar um pouco deles, parecendo elogiá-los, as pessoas chamaram a esses franciscanos espirituais. Isso é o que se passou fundamentalmente em Itália, quanto ao que nos interessa. Mas, naturalmente, o que se quer, sobretudo, saber é que importância isso tem para Portugal. O importante para Portugal deu-se na altura em que a Isabel, a princesinha de Aragão, veio casar a Portugal com o Dom Dinis. Aragão, nessa altura, tinha um rei que era, ao mesmo tempo, rei de uma parte oriental da Península Hispânica e rei de uma parte da Itália, das duas Sicílias, onde exatamente vivia essa comunidade de franciscanos espirituais, junto dos quais se acolhera o Joaquim de Fiore. Por outro lado, havia em Barcelona um médico. Nesse tempo os médicos não se dedicavam só à sua sabedoria de cientistas, não é? O que aconteceu depois a muito outro médico por tempos fora. E esse Arnaldo de Villanova de Barcelona estava muito interessado nas notícias de pensamento e de pensamento teológico e de procedimento civil ou cívico resultante dessas ideias teológicas, dessa interpretação dos textos sagrados, das ideias do cristianismo. Teve correspondência com Isabel, direta ou por intermédio de outros agentes, de maneira que a princesa chegou a Portugal, sabendo da ideia do Joaquim de Fiore, de que haveria uma idade do mundo, a idade do Espírito Santo, em que a humanidade se desenvolveria tão plenamente que talvez atingisse, como atingiram santos, alguma coisa do divino. E, por outro lado, também a ideia dos franciscanos espirituais de que o fundamental era viver-se humildemente, sem ambicionar riquezas, etc. Como Dom Dinis lhe tinha dado como dote uma vila, a vila de Alenquer, é aí que surge a primeira festa, a festa do Espírito Santo, mas a festa do Espírito Santo dentro daquilo que se passou a chamar culto popular do Espírito Santo, para distinguir o culto desse povo português do século XIII do culto canónico da Igreja, segundo os preceitos emanados do Vaticano. E o entusiasmo tomou o povo português. O povo português se achou completamente realizado, ele próprio, numa ideia pela qual até aí provavelmente não tinha dado. De vez em quando se sente isso, não? Haver alguma coisa que vem de fora de um país ou de fora de uma coletividade e que abre as portas das pessoas para o interior de si próprios. É como se os portugueses estivessem dentro dele, sem se expressar, inconscientemente. Já essa ideia fundamental de ter que se caminhar para o futuro, mas para um futuro que era ao mesmo tempo do passado. Porque se o Espírito Santo, que viria a reinar nessa terceira idade, era também coetâneo do Pai e do Filho, ele pertencia a um passado de toda a eternidade. Só esse ponto seria muito interessante para pensarmos se a que se chama saudade, sempre tão marcada no povo português, é a tal saudade que apenas lamenta a perda do passado, que fica planejando fado a esse respeito, ou se para os portugueses essa saudade interior
de um tempo em que o homem tinha sido de alguma forma pleno, tivesse que ser a força construtiva de um Portugal primeiro, depois do mundo em que esse passado fosse reconquistado. Quer dizer, vamos pôr as coisas de outra maneira. Era como se houvesse dentro dos portugueses a ideia de que é possível ao homem redimir-se do pecado original. O que nos levaria a discutir que pecado original é esse, o que poderia trazer complicações, por agora, para essa ideia de que a primeira idade é do Deus Filho, de Deus Pai, depois a de Deus Filho, depois a do Espírito Santo. De qualquer modo, o povo português se apaixonou por isso e aparece, juntamente com uma festa comemorativa na igreja, a festa que relembrava o aparecimento ou a bênção do Espírito Santo aos apóstolos reunidos juntamente com Maria, e ao mesmo tempo o povo português faz uma festa que não é uma festa comemorativa, é uma festa prospectiva para o futuro. É a festa em que os portugueses declaram como vai ser o tal mundo do Espírito Santo. Os portugueses sempre adoraram o concreto, entendem o abstrato, mas procuram traduzir imediatamente em concreto. Portanto, o que se tratava de saber não era que a pomba do Espírito Santo, a pomba da instabilidade na vida, do inesperado na vida do Espírito Santo, pairara sobre os apóstolos, tudo isso, e pairaria sobre todos os homens no mundo. Aquilo que se tratava propriamente de saber é como é que seria a vida desses homens, como é que ela se organizaria quando reinasse o Espírito Santo no tempo. E então, a festa deles tinha 3 pontos essenciais que a marcavam nitidamente. Primeiro ponto, o problema. Quem é que havia de governar o mundo na altura do Espírito Santo? Naturalmente, a resposta teológica seria o próprio Espírito Santo. Sim, o próprio Espírito Santo. Mas quem é que na Terra poderia representar mais perfeitamente o Espírito Santo nessa ordenação do mundo? E então o que o povo português fazia era pegar no menino, uma criança, levá-lo à igreja e coroá-lo na igreja. Ou o padre da igreja coroava o menino, imperador do mundo. Naquela altura, naquele dia em que a festa se fazia, a idade do Cristo já estava ultrapassada para o povo português. O que havia era a idade do Espírito Santo. E o menino vinha a ser o imperador do mundo. Naturalmente surge para nós uma pergunta. O que é que os portugueses, ou a Isabel de Aragão, viam no menino para ele ser o imperador do mundo na idade do Espírito Santo? Nós podíamos dizer a inocência do menino. Simplesmente hoje, com a psicologia da infância, a respeito de inocência dos meninos, essa ideia está um pouco desacreditada. Então talvez possamos, porque a ideia nos interessa para o passado, como nos interessa no presente, como nos interessa para o futuro, procurar outra razão pela qual nós possamos continuar com a ideia de que o governo do menino seria ótimo para o mundo. Então, pode-se propor, acho que já o tenho proposto, a imaginação do menino. Uma das coisas que hoje nos pode surpreender é a capacidade de imaginar que tem o menino soluções para problemas que atrapalham os adultos, ou possibilidade de fazer perguntas para as quais as pessoas, mesmo as mais preparadas, dificilmente encontram respostas adequadas. Então a imaginação. Mas recentemente me surgiu outra ideia. Como se tratava dos franciscanos espirituais, quem sabe se estava rememorando a ideia que tinha acudido ao São Francisco de volta da África de instituir a festa do presépio, de relembrar o nascimento de Jesus, pondo o menino deitado num berço, menino vivo ou qualquer representação do menino deitado num berço, mostrando ali o nascimento de Cristo. Então, podia-se voltar, exatamente porque o Joaquim de Fiore era abade beneditino, podia-se voltar a uma ideia do patriarca da ordem.
do São Bento. O São Bento pôs como uma das regras dos seus mosteiros que quando alguém batesse à porta, fosse quem fosse, por mais miserável, mais desprezível que se apresentasse, ele fosse recolhido no mosteiro e tratado com a mais augusta personalidade que jamais a Liga aparecerá. Porque, dizia ele, podia ser que fosse Cristo disfarçado. E agora, com o menino no presépio, pois também se podia pôr a mesma ideia. É como se fosse Cristo renascendo. Ou por uma ideia mais larga, que provavelmente entrou também no Espírito de São Francisco. É como se fosse o divino reapresentando-se ao mundo para que os homens entendessem o divino pela maneira por que ele se comportava. É possível, portanto, que os portugueses tivessem ido também por esse caminho verdadeiramente franciscano. Segundo ato da festa era que o menino, coroado imperador, ia à igreja, à cadeia da terra, à prisão local, abria as portas e soltava todos os presos que nela estavam. Na idade do Espírito Santo, diziam os portugueses, na idade plena do mundo, a cadeia só poderá lembrar aos homens como uma das monstruosidades que houve no passado, juntamente com outras, que fizeram sempre parte da campanha, da guerra, que a humanidade moveu e move contra as carências que a podem atingir. E para mostrar igualmente que nessa altura já os homens não poderiam apresentar como razão de muitos estarem na cadeia as dificuldades económicas do mundo, as pressões a que a economia que existiu a partir do tal pecado original. Porque creio bem que quando a Bíblia fala no pecado original, ela se está referindo ao pecado original que consistiu na passagem de homens que andavam pelo mundo em pequenos grupos, coletando os alimentos de que precisavam, sem de nenhuma maneira violar a natureza, sem a forçar a nada que não fosse natural, simplesmente com o desenvolvimento demográfico. Os alimentos que se podiam colher eram menos do que aqueles que os grupos já muito maiores precisavam para se alimentar. Então é aí que surgiu a ideia de alguém guardar uma árvore, por exemplo, uma árvore de frutos, guardar a árvore para poder multiplicar, para por primeiro os frutos chegassem para ele e para o grupo em que ele estava incluído, excluindo outros, e depois plantar mais árvores, de que ele fosse o dono, de que ele fosse o administrador, e que pudesse repartir segundo os seus interesses, especialmente segundo os seus interesses. É claro que na Bíblia o que aparece é o pecado original como sendo a utilização pela Eva, ou por ela e o demónio, ou por os três, juntamente com o Adão, o aproveitamento do fruto da árvore da sabedoria, que devia pertencer a toda a humanidade e que, portanto, não podia ser submetido ao poder de um só homem, ou de um pequeno grupo de homens, era de todos, e portanto não podia ser tocado. Que o pecado original consistisse em pegar num fruto que era de todos, e que só seria de todos se nunca fosse consumido por ninguém, para um aproveitamento individual. Então o português provavelmente achava que antes desse pecado original tinha havido uma situação no mundo de que ele talvez se lembrasse de uma forma inconsciente. Nós não temos bastante conhecimento de genética para saber se o DNA da genética tem ou não tem memória de tempos completamente ultrapassados. Não? E que, portanto, havia aí um acicate, havia aí um estímulo para o português poder avançar para o futuro, em que também não houvesse nenhuma espécie de pressão económica, em que os homens se vissem livres das deformações que podem sofrer por esse motivo, e seria por isso que os portugueses instituíram também na festa um ato que era o de um banquete gratuito
É evidente que o banquete não era gratuito. Alguém pagava, alguém fazia a despesa, coletividade ou indivíduos. Mas o que se queria mostrar era que as pessoas podiam passar, quem viesse por ali, consumir o que houvesse para ser consumido, sem pagar coisa nenhuma. Isto é, os portugueses declaravam então... Outra vez, o isto é tem que ser mais forte. O quê? O isto é tem que ser mais forte, porque é o princípio. É? É. Bom, então isto é, os portugueses... Uma pausazinha. Os portugueses declaravam... Quando eu disser ação, diz Sim. 1, 2, 3 e começa. Isto é... Ação, então? Isto era ação. Isto é, os portugueses declaravam nessa festa, nesse programa de futuro, porque insistem que a festa era prospectiva, que quando viesse a idade do Espírito Santo, o mundo seria dirigido pelas qualidades inatas na criança, inatas, e que as qualidades que não fossem destruídas pela educação que se lhes desse, ou pelas pressões económicas que houvesse sobre ele, que portanto a vida cotidiana devia ser gratuita e que, sendo as crianças levadas a serem crianças grandes, em plena liberdade desse modo, e não havendo as pressões económicas sobre ninguém, deixaria de existir o crime, ou as prisões seriam apenas uma absurda e violenta recordação do passado. Então, nós hoje temos que ver 2 pontos relativamente a isto. Se isso se espalhou pelo mundo, se essa ideia dos portugueses foi ao mundo, é evidente. Começou assim que os portugueses navegaram, levaram o culto para as terras que iam descobrindo e que, por não haver oposição local, podiam ser teatro das festas se repetirem, os Açores, por exemplo, depois o Brasil, e quando houve imigração açoriana para outras terras, eis aí a razão da festa de San Diego, na Califórnia, ser a mais brilhante das festas que se faz quanto ao Espírito Santo. Mas temos um outro problema também. É que essas festas do Espírito Santo começam a diminuir e desaparecem de Portugal sem se chegar à primeira metade do século XVI. E então se pergunta, naturalmente, por que razão é que isso aconteceu. É que é nessa altura que se dá em Portugal, e de uma maneira mais geral na Península, aquilo que eu chamo a invasão da Europa. Mas da Europa? De que Europa? Daquela Europa que já estava formando, bastante bem organizadamente, o seu capitalismo, que, repito, aquilo que já tenho dito tantas vezes, era a única economia capaz de fazer avançar o mundo, até chegar ao ponto em que houvesse para se viver a ferramenta necessária para que todos os homens pudessem ter à sua volta um ambiente que lhes permitisse atingir o mais alto do seu próprio espírito. Por outro lado, e juntamente com esse capitalismo, a Europa trazia também um sentido de governo que não era o sentido de governo de Portugal. Assim como o capitalismo europeu vinha oposto à economia comunitarista de Portugal, ou até à economia dos comuneros espanhóis, assim também vinha da Europa uma moda de governo centralista autoritário, completamente diferente do governo de coordenação que tinha sido sempre de Portugal. Coordenação pelos reis, coordenação por monarcas de um conjunto de municípios que só podemos classificar plenamente de democráticos e republicanos. Por outro lado, a questão da educação. Ao passo que as crianças em Portugal, dentro dos tais princípios de deixar a criança crescer livremente, as crianças se educavam pela experiência. Havia poucas escolas e elas não eram frequentadas senão em casos muito excepcionais.
E quando se tem tanto medo em toda a parte do analfabetismo, é interessante lembrar que foram essas crianças analfabetas portuguesas que, crescendo depois, mas educadas no sentido de olhar bem o mundo, de escutar bem todos os seus ruídos, de absorver completamente todos os seus perfumes ou cheiros, que foi essa gente embarcada nos navios, que foi fixando o que ia descobrindo no mundo, o que ia vendo pela costa da África, junto da qual ia navegando, que foi acumulando toda aquela experiência e todo aquele conhecimento que, na volta à Europa, obrigou a pôr completamente de parte a física do Aristóteles e obrigou a nascer aquilo que se pode chamar a ciência moderna. E quanto à teologia, o que é que sucedeu? Havia nos portugueses essa teologia do Espírito Santo. Quanto a mim, a forma inicial de qualquer sentimento divino, ou de qualquer forma do divino, porque não podemos supor que os homens que percorriam em grupos fraternos, livres e alegres, a terra colhendo alimento, podia haver ideia de um Deus que lhes fosse legislador, vigilante e juiz e castigador se fosse necessário. E tendo eles uma vida que lhes parecia completamente natural, que houvesse também a ideia de um Deus consolador, que lhes vinha amenizar o que eles podiam sofrer na batalha contra carências que eles nunca travavam, porque nunca tinham carência. Essa ideia de um Deus legislador e essa ideia de um Deus consolador só pôde aparecer no mundo, efetivamente, quando se deixou de ser coletor de alimentos para se ser produtor de alimentos. Aí, imediatamente, se viu em muita sociedade a ideia de Deus dessa forma. Claro que cada povo, segundo a sua psicologia, segundo a sua maneira de ser, segundo o local do mundo em que vivia, segundo o que eram os ideais da sua vida, se comportou de uma ou de outra maneira. Nós podemos ver em todas as religiões, por exemplo, na religião judaica, na Bíblia, podemos ver em tradições orientais, podemos ver na Grécia, formas diferentes de entender o divino. Para a gente da Índia e para outra gente do Oriente, o divino devia ser, sobretudo, o repouso absoluto. O deitar-se numa confiança completa, procurando cada homem atingir o ser, um nada, um vazio absoluto, para plenamente repousar num divino que eles viam como tendo por ideal, ou sendo idealmente também um vazio absoluto. Mas, por exemplo, os gregos olharam o divino de uma maneira completamente diferente, pela sua própria psicologia, pelas características da natureza da paisagem na Grécia. O que eles gostariam era de haver na Terra um bailado de vidas tão belo, tão variado, tão pleno, como havia no politeísmo que eles imaginaram. E coisa curiosa, assim que esse politeísmo passou para uma nação que era fundamentalmente jurista e militar, a dos romanos, logo o politeísmo mudou. Não há mais o alegre bailado e o variado bailado de deuses e de deusas. O que há é uma série de repartições públicas, de Estado organizado, de funções que cabem a este ou àquele Deus, num retrato perfeito do que eram os romanos na Terra.